Meus amigos, tudo bem? O pessoal tá chegando aí. Esse povo não é fácil. Esse povo não é fácil. Mesmo nas adversidades, o pessoal tá chegando aí. Seja bem-vindo, Bruninha. Isso aí, chegou. A Bruninha tá aí. Vamos ver se o pessoal consegue migrar aí, né? Porque estava programado para a gente fazer através do YouTube, mas acabou de ter o problema. Meu computador deu pau na hora. Eu estava escutando aqui a live do Pedro, curtindo a musiquinha dele aqui, e simplesmente meu computador apagou, né? Então eu queria agradecer aí ao nosso técnico, né, o Samuel, que está nos dando esse suporte aqui, que por conta dele eu não ia conseguir fazer essa live que nós estamos fazendo aqui. Vamos aguardar um pouco. Bruninha, você está me ouvindo bem aí? Dá um ok aí para nós. O que você achou do tema que nós vamos trabalhar hoje aí? Recursos emocionais limitados. É um tema interessante, né? Porque o Amor Exigente, nesse mês, a gente trabalha aí com o tema dos recursos são limitados, que é o terceiro princípio do Amor Exigente. E nós... tem aí 17 pessoas aí que estão nos ouvindo. O pessoal está migrando para cá. O pessoal está... acabei de mandar para eles aí no WhatsApp o probleminha que aconteceu aí. Então, espero que o pessoal consiga fazer esta viagem aí. Hoje nós vamos estar falando aí, são tantas emoções nessa vida, né, gente? São tantas emoções que a gente passa. Vocês não têm ideia do desespero que eu fiquei aqui quando o meu computador aqui me deixou na mão na hora da live. Nós convocamos muita gente, convidamos muita gente para estar acompanhando a gente aqui hoje, para a gente trabalhar esse tema que é muito importante, tentando aí amenizar a ausência, né, a ausência do nosso grupo de apoio. Então, parece que é só a Bruninha que... Deixa eu ver aqui. Não, tem mais gente aí. O Samuel está assistindo. A Cláudia também está aí, participando com a gente, né? Eu que não estou sabendo operar esse negócio aqui direito, viu? Tem que rir, né? O que esse coronavírus está fazendo com a gente, hein? Está migrando todo mundo para a internet. Mas a gente não pode ficar sem se comunicar, né? Imagina ficar o dia inteiro sem conversar com ninguém, né? Tô vendo aqui a Ana Lúcia, parece que ela tá querendo entrar aí. Tô vendo a fotozinha dela aqui, eu não sei de onde que vem essa foto, né? São 25 pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Nós vamos falar sobre a emoção. É interessante que, para a gente ir introduzindo esse tema, nós temos que começar a refletir um pouco sobre o que vem a ser a emoção. O ser humano, e não só o ser humano, os animais também, nós sabemos, né, que eles manifestam as emoções. Ele demonstra tristeza, alegria, ele demonstra entusiasmo, né? Então, quando um cachorro, um gato está doente, a gente vê que ele fica amuado, né? Ele fica... Boa noite aí, Bruninha. Vamos ver se tem mais gente chegando aí. Não sei se está chegando, se não está conseguindo falar. Mas vamos aí, já são 26 pessoas, né, que já está aí com a gente, assistindo a gente. Bom, como a gente é pontual e, né, infelizmente surgiu esse imprevisto, nós vamos ter que começar a falar um pouco sobre o tema de hoje. Então, a gente tem que entender, né, que o ser humano, e todo ser vivo é assim, nós somos providos de emoção. Então, a gente tem tristeza, alegria, a gente tem raiva, a gente tem... Alguns chegam a ter ódio, né? E muitas vezes a gente fica preocupado só com a nossa saúde física e não preocupamos com nossa saúde emocional. Então, uma família, por exemplo, que convive com essa experiência de ter um dependente químico, né, dentro de casa, ela
Olha, tá chegando aí o Pedro aí, o Pedro tá chegando. Seja bem-vindo, Pedro. Né? Muito legal o seu trabalho com as crianças, viu? Parabéns para você aí. Bom, então nós ficamos preocupados, a gente vai no médico, quer um remedinho, e se aqui vê uma coisa que deixa qualquer ser humano, né, invocado, é quando o médico faz os exames todos, você está passando mal, você está sentindo um tanto de coisa, e o médico vira para você e fala assim: você não tem nada, né? Você não tem nada. Você está precisando de procurar um psicólogo para tratar das suas questões emocionais. Você está muito deprimida, você está muito ansiosa, né? Você está lidando com essas questões de maneira, né, complicada. Então seria interessante você procurar um psicólogo ou às vezes um psiquiatra. Mas normalmente quando a gente escuta esse diagnóstico, algumas pessoas, os cachorros dos meus vizinhos aqui estão incomodando. Dá licencinha aqui que eu vou só fechar a janela aqui para diminuir a barulhada. Guarda um minutinho aí, gente. Desculpa aí, deixei vocês esperando aí. Então a gente começa a pensar nessa questão da emoção. Como tratar das emoções? Hoje a gente tem até no meio empresarial, existe até pesquisadores, né, fazendo esses estudos, que nos mostra que eles usaram até um termo, né, de inteligência emocional, né? Ou seja, houve-se um tempo, né, que se falava, dava muita ênfase ao quociente de inteligência, né? Ou seja, a sua capacidade cognitiva de raciocínio, de reflexões, dava muito valor, a sociedade dava muito valor. Hoje em dia, os profissionais dessa área estão começando a descobrir que aquele gestor da emoção, aquela pessoa que sabe conviver melhor com as experiências que a vida vai passando, é muito mais importante do que uma pessoa com um alto grau de instrução e que tem muita dificuldade de lidar com as suas emoções. Então, a emoção que nós vamos tratar aqui na verdade, uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Uma habilidade comportamental. Então, nós podemos aprender a lidar com as nossas emoções. E nós temos que entender, e por que isso é importante a gente aprender a lidar com as emoções? É porque os nossos recursos emocionais são limitados. Nós não podemos aceitar o tempo inteiro as pessoas fazerem o que bem entendem com a gente. Então nós temos que começar a colocar limites nisso aí, entender o que está passando com a gente. Então nós temos que começar a gerir os nossos sentimentos em relação a tudo que acontece na nossa vida. Nós estamos vivendo um momento agora, por exemplo, que nós estamos sofrendo uma pressão enorme, né, da sociedade, né, do mundo, desse momento que nós estamos confinados dentro da nossa casa, né, nessa quarentena. Então nós temos o tempo inteiro estar lidando com esses sentimentos que ficam batendo na nossa porta. Então, além disto, além de possibilitar o cuidado com as nossas cuidado com os nossos sentimentos, a gente também tem que desenvolver habilidades para lidar com os sentimentos dos outros, entender o que está acontecendo com os outros, porque quando a gente começa a fazer isso, nós começamos
a conviver melhor entre as pessoas. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo isso dentro da nossa casa. Né? Quando a gente está convivendo com a nossa esposa, nós estamos convivendo com os nossos filhos, com os demais parentes que convivem com a gente, e a gente tem que desenvolver essa habilidade. Então, hoje nós vamos trabalhar alguns pontos que é muito importante para a gente trabalhar essas emoções. A primeira coisa que nós temos que começar a aprender, nós vamos tentar trabalhar 10 princípios, né? 10 estratégias que a gente pode adotar para gerir melhor nossas emoções. E a primeira delas é: não cure suas frustrações com queixas. Ou melhor, né? Você não vai conseguir resolver seu problema, suas frustrações, sua desilusão, sua tristeza, sentado reclamando disto. Então eu até faço uma analogia, né? Que quando um pneu do carro fura, normalmente o que a gente costuma fazer? A gente fica ali uns 5 minutos reclamando: ah, meu Deus, isso só acontece comigo, isso só acontece comigo, eu sou azarado demais, alguém deve ter feito macumba para mim, né? E como uma coisa comum de acontecer, o pneu furar, você pode ficar ali chorando 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, que o pneu vai continuar furado. Então nós temos que reduzir esse tempo da queixa para a gente começar a investir a nossa energia na ação. Então vamos tentar diminuir um pouco. Por exemplo, agora acabou de acontecer. Aconteceu, o computador deu pau, eu desesperado aqui, né? Aí comecei a reclamar comigo mesmo. Não, passou justamente agora que foi dar o problema. Eu falei assim: espera aí. Liguei para o Samuel, né, que é meu técnico, ele falou assim: vamos tentar fazer pelo Facebook. Então nós tentamos, ele me orientou como é que fazia e nós estamos aqui fazendo, resolvemos um problema. Eu sei que tem muitas pessoas que já estavam lá no YouTube, que foi em cima da hora. Eu estava testando desde cedo, estava tudo certinho, funcionando, tudo beleza. Mas não adianta, se eu ficasse reclamando, né, não ia adiantar nada. O meu computador não ia voltar a funcionar. Então, substitui a queixa pela ação. Vamos investir mais na ação. Se vai chorar, chora, põe para fora, mas depois vê o que eu posso fazer para melhorar. Uma coisa que é muito importante e que é muito desvalorizado na nossa sociedade é a importância de você procurar, né, definir o que é que você está sentindo, nomeando. Eu estou muito deprimido, eu estou muito triste, eu estou com muita raiva, eu estou muito angustiado, eu estou me sentindo só. Por quê? Porque quando você nomeia o seu sentimento, você começa a ver isso com mais clareza. Né? Isso é interessante porque é um processo também de autoconhecimento. Quando você começa a dar nome aos seus sentimentos, você começa a se conhecer. Então, esse é um segundo ponto que é muito importante. E aí, quando você conhece: não, eu estou com raiva. Bom, se eu estou me sentindo com raiva, você começa a entender por que eu estou me sentindo com raiva. Por que eu agi dessa maneira, dessa situação? E aí sim você começa a gerir melhor suas emoções. Esse mesmo processo você deveria fazer também com as pessoas que estão próximas de você. Quando você vê uma outra pessoa com um semblante triste, ou bem deprimida, ou mesmo com raiva, elevando a voz, é muito importante você fazer esse processo, fazendo perguntas para o outro, da seguinte maneira: e aí, o que você está sentindo? Eu estou vendo um semblante de tristeza, por acaso é tristeza? Fazendo essas perguntas, você começa a construir um momento
de aproximação com essa pessoa que está perto de você. E essa pessoa vai poder te afirmar se está realmente assim, ou vai tentar nomear o sentimento que ela está tendo. E aí você ajuda ela no processo de autoconhecimento dela. Um quarto ponto que é muito importante, a gente... 34 pessoas já conseguiram! Olha, você vê que interessante! 34 pessoas, estão me surpreendendo essa turma aí, hein? Estão me surpreendendo. 34 pessoas já estão nos assistindo, né? E depois que você conseguiu até essa aproximação com essa pessoa, é muito importante você demonstrar interesse por esse problema e tentar ter uma empatia, tentar entender o que essa pessoa está vivenciando. O processo terapêutico passa mais ou menos por aí. É claro que a gente tem outras ferramentas que a gente utiliza, mas isso é uma coisa que nós podemos fazer no nosso convivência diária. É estar disponível para escutar essa pessoa e ser cooperativo com ela. Ou seja, se você deixar você disponível, você falar com ela que se ela precisar de você, você está aqui do lado dela. Né? É uma coisa que é muito interessante né, na gestão das emoções, que a gente acha que o gestor da emoção não vai brigar com ninguém. Vai ser aquele todo zen, que vai aceitar tudo que vem, né, porque ele está equilibrado emocionalmente. Não é bem assim não. Porque, na verdade, o que acontece quando a gente vê, por exemplo, a relação do dependente com o codependente? A relação do dependente com o codependente fica o tempo inteiro fazendo as coisas para não dar briga, para não gerar conflito. Então, muitas vezes, ela deixa de falar muitas coisas e vai empurrando aquilo com a barriga, como diz o povo da roça, e aquilo vai só protelando. E aí você vai guardando isso aí, você começa a sofrer uma violência emocional muito grande, né? E o dependente, ele vai invadindo o tempo. Não é só o dependente de droga não, tá, gente? Os outros dependentes também emocionais vão invadindo o tempo inteiro o nosso limite da nossa emoção. Por isso que o codependente vai adoecendo ao longo da adicção, ao longo desse lugar que ele está aí, que ele não consegue falar dos sentimentos dele. Então, você também tem que entender que gerir suas emoções não quer dizer que você tem que ficar evitando conflitos. É natural, numa situação específica, que você vê um parente seu, um filho seu, chegando 4 horas da manhã, em plena quarta-feira, que ele vai ter que trabalhar no outro dia de manhã, você não pode ver isto de maneira, uma coisa natural. Então você tem que chamar ele para essa conversa, né? Então você tem que ser honesto com ele, abordando esses assuntos difíceis. E isso é importante. Por quê? Porque você, como pai, você como um parente, é muito importante você mostrar para ele onde que ele está errando, onde ele pode melhorar. Isso não quer dizer também que você vai rodar baiana com ele. Você vai ter que usar uma postura, né, de assertiva. Vai chegar para o seu filho na hora que ele acordar no outro dia de manhã, né? Na hora que ele acordar atrasado para ir para trabalhar, na hora que ele estiver de ressaca, você vai chegar para ele e vai estar conversando com ele, olhando nos olhos dele
sem explodir, sem ter aqueles surtos de raiva que as codependentes costumam ter, que isso é muito comum de acontecer, e você vai ser assertiva, você vai falar o que você está sentindo. Eu não gostei do que você fez ontem por causa disso, disso e disso. Eu espero que isso não aconteça de novo, e se acontecer, eu vou tomar providências. Se já está claro para você quais vão ser as providências, você chega para eles e fala, né? Qual é a providência que vai ser falada, você vai falar, correto? Bom, um outro ponto que é muito importante a gente falar, a gente trabalhar, é sair daquele lugar do juiz que o tempo está jogando pedra no outro, né? E jogando a culpa no outro. A gente vê isso muito nos casais, a gente vê muito na relação de pais e filhos, a gente vê isso muito na relação dos dependentes e dos codependentes. Então, nós não estamos ali como um juiz. A gente está apenas que nós devemos ter relatar como um fato em si, aquele momento, aquela atitude, aquele comportamento, você não aprova, e mostrar os motivos que você não aprova, né? E qual vai ser o procedimento que você vai tomar para corrigir aquele desvio de comportamento. Então não é nada falando diretamente, você não presta, você é safado, você se vergonha, você é vagabundo. Isso aí, isso aí é julgamentos. Não é isso que está em jogo, né? Nós temos que, a questão não é esta. Então você não é juiz para estar condenando ninguém. Você vai pontuar dentro de um funcionamento regular da família o que deve ou o que não deve funcionar. Então você tem que colocar os limites, e os limites inclusive emocionais, aliás, principalmente os emocionais. Para você conseguir ter essa conversa, você nunca deve conversar quando você estiver abalado emocionalmente. Porque quando a gente está abalado emocionalmente, a tendência da gente é perder o controle, é gritar, é julgar. Então, naquele momento, faça uma leitura do que está acontecendo com você, né? E se der para você escrever o que você está sentindo, é muito interessante você fazer isso, né? Você escrever, porque você começa a ver isso com mais clareza. Se você tiver condições de ir no psicólogo, melhor ainda. Se você tiver condições de ir no grupo e colocar isso no grupo, melhor ainda, né? Mas você não tome medidas movidas pela uma emoção descontrolada. Você tem que primeiro pegar esse freio, pegar essas rédeas dessa emoção e tentar trazer para o seu racional. Porque se você vai no intuito, né, se você vai movida pela emoção descontrolada, você vai falar coisas que você depois vai arrepender, vai fazer coisas que você vai arrepender, e o pior, às vezes as consequências disso podem ser até irreversíveis. Então, olha como é que é importante a gente trabalhar as nossas emoções, né? Planeje suas conversas. Para você conseguir fazer isso, você pontua os tópicos de maneira bem objetiva, certo? O que você vai falar? Eu não gostei disto, por causa disto, por causa disto. Ficou claro para você, meu filho? Eu não vou permitir isto, porque está me atrapalhando a noite de sono, eu tenho que acordar cedo para trabalhar, né? Eu fico preocupada, não sei o que está acontecendo com você. Ficou claro, meu filho? Então nós temos que escolher o melhor momento. Normalmente, no caso de um dependente químico, o melhor momento é na hora da ressaca,
que ele vai acordar de manhã, não bate boca com ele na hora que ele está chegando da rua, não bate boca com ele na hora que ele está chegando da rua, na hora que ele estiver chegando da rua, na hora que ele estiver embriagado, na hora que ele estiver sob efeito de outras substâncias psicoativas, você deve encher a boca d'água, fechar a boca e não falar nada, porque não vai adiantar. Aliás, conforme o estado que ele tiver, conforme a droga que ele usou lá fora, você pode correr risco até de vida, se aquele dependente tem a tendência de ser agressivo. Então, o melhor momento é você falar no outro dia, na hora que estiver acordando, ou mesmo à noite, quando você voltar do trabalho, você chama ele para conversar, verifica como que você está, anote esses tópicos, de preferência, se tiver condições, com os outros membros da família, para fazer o processo que a gente chama de intervenção. Ou seja, você, seu marido, sua esposa, seus outros filhos, e pontua aquele tópico que eu estou dando o exemplo aqui de chegar às 4 horas da manhã sob efeito da droga. O assunto deve ser falado com delicadeza, sem gritos, mas com firmeza. E não adianta ficar falando muito não. Aquela ladainha de codependente, aquilo ali não adianta nada, porque se adiantasse, né, nós não teríamos chegado lá num grupo de apoio. Tem 37 pessoas nos acompanhando. Sejam bem-vindos aí, não está dando para eu acompanhar quem está chegando, mas sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Né? Nós estamos aí com todas as dificuldades do mundo, mas nós não desistimos nunca. Nós não desistimos nunca. Estamos aí sempre juntos, né? Mesmo distantes. Então a gente tem que estar o tempo inteiro treinando essas tentações de não cair na tentação de explodir emocionalmente, porque isso faz muito mal para nós, tem um excesso de adrenalina no nosso organismo, altera toda a função metabólica. Por exemplo, se você recebeu a notícia agora que um ente querido seu faleceu, o seu coração dispara, você começa a ter tremedeira, você começa a chorar, algumas pessoas vão começar a gritar, né? Então, todo o metabolismo seu altera por causa dessa alteração emocional que aconteceu. Da mesma forma que se logo em seguida alguém ligar e falar que foi um engano, que não foi a sua mãe que faleceu, que foi a mãe de uma outra pessoa, né, e me pedir perdão, aí na mesma hora seu organismo todo vai, né, mudar todo o metabolismo. Então a nossa emoção interfere em todo o funcionamento do nosso corpo humano. Então, por isso que a gente não pode negligenciar os nossos cuidados com a nossa saúde psíquica. Nós temos que estar sempre preocupados em cuidar dela. E então nós temos que estar... As pequenas raivas que a gente tem no dia a dia, aqueles contratempos que acontecem, a gente tem que utilizar esses contratempos para exercitar a gestão da emoção. Exercitar por que eu estou ficando com raiva nessas pequenas coisas. E aí você começa a rir até de você mesmo e você retoma o controle. Quando você começa a fazer isso com mais frequência, você começa a ter uma sensação de um autodomínio enorme. E quando você precisar disso para coisas mais graves, como o exemplo que nós estamos dando aqui, de seu filho chegar na quarta-feira, 4 horas da manhã, você vai estar preparada para gerir suas emoções e interferir positivamente na vida do seu filho, sem sofrer tanto como nós envolvidos, né, emocionalmente nos nossos problemas. E tem um princípio que eu acho muito interessante da abordagem sistêmica que eu gostaria de compartilhar com vocês.
como a gente vive em sociedade, a gente está sempre sendo afetado pelo outro e sempre afetando o outro. É o outro princípio do amor exigente, né? Do comportamento. Nosso comportamento afeta as pessoas que estão próximas de nós e o comportamento dos outros afeta a gente. No mundo globalizado, né, isso ficou mais claro agora, né, com essa pandemia. Então, o comportamento do seu vizinho pode afetar o seu. E o seu comportamento pode afetar o vizinho. Então, nós não estamos isolados numa ilha. Nós vivemos em comunidade. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação, porque do mesmo jeito que minhas emoções podem afetar o outro, as emoções do outro podem me afetar. E o que é mais importante, como eu não tenho como controlar a emoção do outro, eu posso controlar o quê? As minhas emoções. Então você tem que começar a utilizar o conceito de fronteiras. À medida que você vai convivendo com as pessoas, você pode estabelecer aproximações diferentes. Por exemplo, existem algumas pessoas que são pessoas que têm as fronteiras totalmente fechadas. Você já viu aquela pessoa, por exemplo, é muito comum isso, durante muito tempo da codependência, a nossa família, ela lidava com a dependência química dessa maneira. Ninguém podia saber que nosso filho estava usando droga. A gente escondia de todo mundo, escondia dos vizinhos, escondia dos colegas de trabalho, escondia dos outros parentes. Aquilo era um problema que tinha que ficar escondido entre as quatro paredes. Ou seja, você estava lá quase morrendo, sofrendo, mas você não assumia aquela condição e não tinha coragem de pedir ajuda. As pessoas de porteiras fechadas são aquelas pessoas que muitas vezes elas não confiam em ninguém, normalmente são muito orgulhosas, normalmente são muito arrogantes, normalmente são muito prepotentes. Nem sempre, né, normalmente, né, claro que tem suas exceções. Mas essas pessoas, elas vão se isolando de tudo e de todos, porque já que não confia em ninguém, ela vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando, e no final da vida dela, ela vai ficar sozinha, né? Porque ela cria um mundo dela, né? Tem as outras pessoas que são exatamente opostos, são as pessoas totalmente abertas. Já aconteceu com você chegar, sentar dentro de um ônibus, né, e a pessoa que você nunca viu na sua vida senta do seu lado e em 15 minutos, em meia hora que você fica ali dentro do ônibus, ela conta a vida dela toda, inclusive as intimidades? Né? São as pessoas com as porteiras totalmente abertas. Estas pessoas, normalmente são pessoas que estão sofrendo muito e que estão pedindo ajuda, né? Estão desesperadas, pedindo alguém para ajudá-las. Então elas vão falando, vão abrindo para todo mundo e vão contando para todo mundo. O risco disso é o quê? Ela falar para pessoas que não estão preparadas para escutar, ela falar para pessoas que não são de confiança, em pouco tempo todo mundo do bairro está falando dela, né? E em vez de ajudar pode atrapalhar. Mas existem as outras pessoas, que seria o ideal de todos nós, que são as pessoas que têm as fronteiras semi-abertas. Essas fronteiras semi-abertas, as pessoas com fronteiras semi-abertas, são aquelas pessoas que devem fechar as porteiras para algumas pessoas, as fronteiras para algumas pessoas, e abrir para outras. E aí ela tem que estar o tempo inteiro, né, atenta, ela tem que estar o tempo inteiro atenta para não deixar aquelas pessoas que estão o tempo inteiro invadindo a sua privacidade, invadindo as suas emoções, desrespeitando você, gritando, falando palavrão, falando esses trem todos. Você tem que começar a fechar essas porteiras para essa pessoa, até mesmo para ela começar a te respeitar. Certo? Porque senão você vira caixa de pancada. Você vira caixa de pancada dessas pessoas.
elas vão te acusar, vão te ofender, vão te fazer tudo, né? E com 40 pessoas, nós já temos aí 39 pessoas acompanhando a gente aí, uma reuniãozinha, né? Uma reuniãozinha muito boa. Pena que não dá para eu escutar, não sei por que não está funcionando aqui o pessoal escrevendo, partilhando. Eu só veio a do Samuel, da Cláudia e da Bruninha. O resto das pessoas, eu não sei o que está acontecendo. Opa! Então, gente, a gente tem que ter também, quando a gente chega num grupo, ou você chega num psicólogo, né, você tem que abrir as fronteiras. Porque quando você passa esse sentimento, essas emoções para a palavra, para as lágrimas, você chora, você abre a sua angústia ali, você começa a ficar livre dessa tensão emocional que você está carregando. E isso tem um limite, né? O limite, os recursos emocionais são limitados. Se você não busca ajuda, se você não abre estas fronteiras e não busca ajuda com pessoas preparadas para te ajudar, seja no grupo de apoio, seja um psiquiatra, um médico, um psicólogo, aquilo ali é como qualquer outra doença. A doença emocional, ela é igual às outras. Se você não busca tratamento, se você não busca colocar esses limites nas pessoas que estão invadindo a sua privacidade, invadindo as suas emoções, te desestabilizando, vai chegar um ponto que você vai começar a produzir sintomas psicossomáticos. Você vai começar a ter problema de pressão alta, você vai ter problema de diabetes, você vai começar a ter problema de gastrite, você vai ter problemas de depressão, de ansiedade, vai começar a ter surtos de agressividade, né? Quem está me ouvindo aí, que tem um dependente dentro de casa, sabe o que eu estou falando. Então, a gente tem que estar aberto a buscar ajuda. Não adianta muito você ir nas reuniões, como eu já vi acontecer isso. Você chega numa reunião, você está com um problema gravíssimo dentro de casa, seu filho está aprontando tudo, seu marido está aprontando tudo, aquela confusão toda, né? Quando a gente chega na reunião, quando chega a sua vez de falar, não quero falar nada. O que você está fazendo ali, criatura de Deus? Você precisa falar. Freud já dizia isso. Né? Freud fala que o sofrimento humano, se ele não sair pela palavra, ele sai pelo sintoma. Sai pelo sintoma da droga, sintoma dos transtornos psíquicos, sai por problemas de saúde no corpo, sai por agressividade, que a gente chama de passagem ao ato, né? Então, sai por síndrome de pânico, sai por transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que você tem que cuidar das suas emoções. Bom, nós começamos atrasado, mas como eu sei que todos aí, né, são pontuais e que procura seguir a risca, nós vamos seguir a risca também. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de pedir perdão a todos vocês por este problema que aconteceu agora. Eu acho que foi até positivo também, né? Não adianta a gente ficar reclamando, porque é positivo no sentido de que nós temos hoje uma outra alternativa também da gente estar conversando através do Facebook. Então eu estou, né, teve alguns probleminhas aqui técnicos que eu não sei porquê, não sei como é que funciona, depois eu vou procurar me informar, e é exatamente este o nosso processo. Então a gente tem
que lidar com as emoções dessa maneira, né? Então eu tive uma experiência agora, na hora que eu estava aqui desesperado para saber como é que eu fazia, mas eu tive que gerir esta emoção para ter condições de estar falando com vocês novamente. E o tempo inteiro a vida nos proporciona isso. E aliás, o que seria da vida se não fossem as emoções, né? Eu acho interessante, né, porque a gente está vendo, a gente vivendo um momento de medo, de incertezas, de inseguranças, né, de tristeza, de ver tantos irmãos sendo vítimas desse coronavírus. A gente vê como que isso abala, né, as nossas dificuldades financeiras que nós todos vamos passar durante um bom tempo, né? E mais do que nunca nós temos que cuidar, né? Então por isso que é muito importante na sua rotina você estabelecer uma rotina mais saudável para você. Esse horário de 8 às 9 horas, queria dar os parabéns para vocês que largaram a televisão, largaram o jornal nacional, né, para estar aqui conversando sobre as emoções, conversando sobre isso. E queria dar os parabéns porque a gente está conseguindo manter o nosso foco. Nós não podemos perder esse foco. Não podemos ficar alienados também do que está acontecendo no mundo, mas a gente não pode também ficar o dia inteiro, né, muitas horas do dia, só falando de morte, só falando de doença, só falando disso, só falando de dificuldade financeira, só falando disso. Porque isto vai chegar a um ponto de saturação, né, que é o nosso limite emocional, né? E aí você vai perdendo uma perspectiva de vida. Então a gente tem que manter acesa a chama, né, de um mundo melhor, manter acesa a chama que nós vamos superar esses problemas todos. Daqui a uns dias, se Deus quiser, nós estaremos juntos de novo nas reuniões para a gente superar os outros desafios que a vida nos proporciona. Então, eu costumo sempre dizer que é na guerra que a gente conhece o soldado. E vocês são verdadeiros soldados que estão na guerra e que não desistem. Então, parabéns para todos nós que estamos aqui, superando as limitações, né? Morrendo de medo de conhecer coisas novas, mas não tem outro caminho, nós vamos ter que conhecer. Nós vamos ter que conhecer este caminho do mundo digital, porque está tudo caminhando para lá. Então, não adianta a gente ficar resistindo. Nós temos que ir cada vez mais nos tornando cada vez melhores. Eu gostaria de encerrar essa live agradecendo a todos, agradecendo ao Samuel por ter me ajudado e pedindo perdão. Perdão pela nossa falha. Eu sei que teve algumas pessoas que não conseguiu, às vezes não tem Facebook, às vezes não tem costume de usar, né? Ficou para trás. Eu deixei vocês na mão, mas vocês me perdoem, por favor. Né? Os nossos recursos são limitados, né? Os nossos conhecimentos técnicos são limitados, mas para aqueles que me acompanharam até agora, eu gostaria de convidar vocês a estar seguindo o nosso trabalho, né, tanto no site Criarte Vida, jornalcriartevida.com.br, e no nosso canal, né? Essa live vai estar lá, colocada lá no nosso canal, o canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Se aproveita, assina nosso canal, que você não assinou ainda, dá um likezinho se você gostou dessa live, e dá um like nas palestras que você assistir se você gostar, e faça o seu comentário. Isso é uma maneira de estar fazendo com que o nosso canal, que ainda está começando com muitas limitações, para que ele possa crescer e que possa chegar, né, e aparecer para mais pessoas. O YouTube começa a aparecer para mais pessoas que estão vivendo esse grande problema da dependência química e da codependência. Então, concedei-me, Senhor,
a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.